Shalom Adonai, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida nesta manhã tão especial, nessa manhã maravilhosa, onde nos reunimos juntos para estudarmos a palavra do nosso bom Deus. Para nós é uma alegria tê-los conosco nesta manhã, nesse domingo, dia 3 de maio, o primeiro domingo do mês de maio, considerado maio o mês da família, o mês das mães, o mês também das noivas, enfim, parece-nos que o mês de maio envolve o aspecto familiar. Que o bom Deus possa nos abençoar no decorrer desse domingo, no decorrer desse dia. E todos vocês sejam todos muito bem-vindos. Que a graça de Deus alcance o seu coração. Você está na Igreja Presbiteriana de Ubiratã, eu sou o pastor Nilson e quero junto com você, por alguns momentos, estarmos estudando a palavra do nosso bom Deus. Essa é a nossa escola bíblica dominical. Você que está conosco, você pode estar compartilhando esta live com seus amigos, avisando eles, seus conhecidos, fazendo aí uma sala de vídeo também, para que possamos juntos aprender a respeito da palavra do nosso bom Deus. Sejam todos, mas todos mesmo, bem-vindos na graça do nosso bom Deus. Nós estaremos orando, pedindo para que Deus nos traga a inspiração dos altos céus, para podermos falar da sua palavra, para podermos também entender a palavra do nosso bom Deus. Se você quiser pelas redes sociais, aí pela página da igreja, colocar o seu pedido de oração, colocar aquilo que você deseja que estejamos orando juntos com você, você possa estar compartilhando. Ao final, nós estaremos agradecendo a presença de todos e também orando por aqueles que compartilharam seus pedidos. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus nesta manhã. Amado Deus, em nome de Jesus, queremos louvar o teu santo nome. Queremos dizer glórias e louvores ao teu santo nome. Muito obrigado. Obrigado pela noite do descanso. Obrigado pelo despertar, ó Deus, nesta manhã, não só a mim, mas a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, aonde eles estão conectados conosco de uma forma virtual, mas unidos espiritualmente pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse dia, é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia de buscarmos a Tua presença. Gostaríamos de estar reunidos, ó Deus, na casa do Senhor, no templo, com os irmãos, nos alegrarmos, conforme diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ainda não é possível, mas agradecemos pelos meios, pelas redes sociais que o Senhor nos permite. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que venhamos a entender que estamos diante do Senhor, estamos prestando um culto de adoração e também o estudo da palavra do Rei dos Reis. Olha para nós, nos abençoe, traga sabedoria, graça e ilumine-nos, ó Deus, a falarmos das verdades de Cristo Jesus. Abençoa também outras igrejas, outros pastores, missionários, evangelistas, que nesse momento, ó Deus, ou daqui a alguns momentos, estarão também compartilhando a palavra do Senhor. Que o Senhor derrame graça, estenda a Tua poderosa mão e ordene, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos para a glória e honra do Teu nome. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que bom tê-lo conosco. Nós vamos dar início ao nosso estudo da palavra do nosso bom Deus, mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, esse é o mês de maio. Então esse mês nós estaremos fazendo uma série de mensagens, olha só, uma série de mensagens sobre a família. Então eu quero convidar você
a compartilhar com os seus amigos, a compartilhar aí com a sua família, que hoje às 19 horas, o nosso culto, por meio desse meio de comunicação, a live, nós estaremos fazendo uma série de mensagens sobre a família, tá bom? Baseado lá em 1 Samuel, capítulo 30. É isso mesmo, já vou até adiantar para você. 1 Samuel, capítulo 30. 4 séries de mensagens. Você possa nos acompanhar. Bom, nós estamos também estudando e relembrando, conforme já foi dito, 2 domingos anteriores, nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que nos dá sempre esperança, e a base da nossa memória, da nossa lembrança, é justamente o livro do Apocalipse. Eu estou recapitulando novamente com a igreja que está aí conosco, mas também trazendo aqueles que ainda não tiveram oportunidade, um pouco do ensino da palavra do nosso bom Deus. Reitero novamente que estamos estudando Apocalipse já há 3 anos com a nossa comunidade, estamos no capítulo 16, ainda não finalizamos ele, devido a essa questão da pandemia. Se nós não voltarmos até o final de maio à normalidade do convívio da igreja, nós voltaremos mesmo pela live expor o livro do Apocalipse, ok? Então, até final de maio, nós estaremos tratando sobre família. Depois, retornamos novamente às exposições do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 16. Mas, recapitulando agora, nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, na verdade, só um versículo. Vocês observaram que domingo anterior nós pregamos sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 8º, pregamos 2 domingos anteriores, nós pregamos Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3, nós fomos pegando os parágrafos que os próprios tradutores fizeram, mas hoje nós não vamos pegar do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, por ser um texto extenso, e eu estou seguindo aquilo que eu preguei para com a minha comunidade, para se tornar mais compreensível os ensinos do Apocalipse. Então nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1, apenas o verso 9, que é muito citado por todos nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, quando diz assim, João falando: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Aí ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu quero dar um tema, como sempre faço, ao nosso estudo nesta manhã. O nosso tema, a realidade do sofrimento. É justamente isto, a realidade do sofrimento. Penso que você que está comigo nesta manhã, tem nos acompanhado pelas redes sociais, talvez você já tenha ouvido a história de um homem chamado Horatio Gates Spartford. Você já deve ter ouvido falar, mais conhecido como Spartford. Spartford era um advogado bem-sucedido em Chicago, Estados Unidos, até que em 1871, um grande incêndio na cidade destruiu quase toda a cidade. E algumas propriedades de Horatio Spartford também foi acometido por esse incêndio, perdendo assim boa parte dos seus patrimônios. 2 anos depois, em 1873, ele ouviu falar sobre Moody, sendo então Spartford um homem cristão, ouviu falar de Moody, um dos grandes avivalistas desse século, do século XVI, XVII. E ele disse então que Moody estava na Inglaterra, e o desejo dele era ir ao encontro de Moody, seu amigo, ouvir as exposições e a série de exposições que ele estaria fazendo na Inglaterra.
Combinou então umas férias para a ocasião e iria partir ele, sua esposa e as suas 4 filhas. Mas por algum motivo que nós não sabemos, Spartfort não pôde ir. Mas ele enviou então suas filhas, 4 filhas, e a sua esposa. Elas então atravessaram o Atlântico até chegar na Inglaterra. Mas o Deus que dirige a história, e muitas vezes nós não a conhecemos, nós não entendemos e não sabemos como Deus age, mas sabemos que Ele é o Senhor da história, que dirige todas as coisas. Infelizmente aconteceu um acidente. A embarcação, onde a esposa de Spartfort, as 4 filhas, colidiu com uma outra embarcação. O naufrágio, então, trouxe 226 mortes, inclusive as 4 filhas deste grande homem de Deus. Após ser resgatada desse naufrágio, a esposa de Spartfort, quando chegou na Inglaterra, enviou um telegrama ao seu esposo dizendo: salva, mas só. Salva, mas só. Coisa triste isso. Quando Spartfort recebeu então o seu comunicado, ou esse comunicado, seu coração com certeza deve ter sido aquebrantado, deve ter sido machucado, suas lágrimas vieram à face. Indo de encontro à sua esposa, a embarcação passa justamente no mesmo local onde havia acontecido o acidente. E é interessante que quando o capitão daquela embarcação avisa Spartfort a respeito do local, ali, naquele momento, Deus o inspira. Porque Deus é assim. Deus é aquele que nos inspira nos momentos mais difíceis da nossa vida. Spartfort, naquele momento, foi inspirado por Deus a escrever o clássico hino que todos nós conhecemos, talvez melodias ou letras diferentes, aquele hino dentro da igreja presbiteriana, o 108, intitulado Aflição e Paz. Aflição e Paz. O hino é mais ou menos assim, me permita. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E o coro você deve lembrar, pode até cantar depois, e agora comigo, quando diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que coisa maravilhosa, louvado seja o Deus todo maravilhoso. Observem vocês então que esse Deus é assim. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele nos inspira. Sabe por quê? Porque existe a realidade do sofrimento. Existe a realidade da dor, da lágrima, da perda. Existe a realidade que é algo que você que me ouve nesta manhã, como também esse pastor que vos fala, nós não gostamos muitas vezes. Sim, nós não gostamos, nós nos sentimos muitas vezes injustiçados. Mas entenda algo, o sofrimento ele existe, é uma realidade para todos nós. E nós não podemos omitir isso, e nós não podemos fugir desse momento. Sabe por que nós não conseguimos entender, às vezes, o sofrimento? Talvez você possa estar dizendo aí, sim, pastor, porque foge do nosso controle, Deus é soberano? Sim, mas infelizmente nós vivemos num contexto, e não é só da nossa época, talvez agora mais numa forma
grandiosa, de uma forma bem atuante, aonde os pregadores, não digo todos, mas na sua maioria, têm nos ensinado, têm falado ao coração do povo, daqueles que amam a Deus em Cristo Jesus, que o sofrimento não faz parte da vida cristã. O sofrimento não faz parte, porque se você está sendo fiel para com Deus, se você entrega os seus dízimos, se você vai à casa do Senhor, se você ora, se você tem aquele momento de comunhão, se você vive uma fidelidade a Deus, então se você está sofrendo é porque alguma coisa está errada. É isso que é ensinado para nós. Ainda mais quando eles pegam textos bíblicos isolados da palavra de Deus, por exemplo, Deuteronômio no 28:13. É um texto muito usado quando diz assim, Deus está dizendo, e o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Olha só, as pessoas pegam esse texto isoladamente e dizem, olha, Deus te colocou por cabeça, não por cauda, ou seja, nada de sofrimento, só conquista, só bênção, só prosperidade, só alegria, nada de ruína, nada de desmoralização, nada de perda, não, você é cabeça, você é filho do rei, você não é cauda. E as pessoas pegam esse texto isoladamente. Mas o texto não ensina isso. O que o texto está nos ensinando? Deuteronômio é um contexto onde Deus estava conduzindo o seu povo para a terra prometida. E Deuteronômio não é uma recapitulação dos 4 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. É uma peregrinação dos 40 anos da história, sendo agora sintetizada em Deuteronômio. Então o que ele está dizendo é que Deus nos colocará sim por cabeça e não por cauda, quando nós obedecermos a sua vontade. Algo que completa isso para nós entendermos é o Salmo 126. Quando diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de júbilo, nosso coração de alegria. E é aí que entra o contexto. E entre as nações dirão, o Senhor fez algo por eles. É isso que o texto está nos ensinando. Então não peguemos um texto isolado para colocar algo isoladamente ao nosso coração. A realidade do sofrimento, ela existe. Basta você olhar para as Escrituras em todos os momentos. Por exemplo, quando você olha para Paulo, um grande missionário da igreja, aquele que plantou igrejas, aquele que levou o evangelho, aquele que venceu as feras e venceu os homens. Se você olhar agora em Atos capítulo 16, diz que ele cura, ali ele faz maravilhas, mas ali ele é chibateado. Ali também ele vai ser jogado na prisão. E diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantam louvores ao nosso Deus. Se você olhar em 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver uma biografia de Paulo. O que ele passou, naufrágio, suas chibatadas, suas angústias, suas perseguições, o passar fome, o passar necessidades, tudo por quê? Por causa de Cristo. E era um homem cristão. Observe então a realidade do sofrimento. Se nós olharmos a galeria dos heróis da fé, ali nós vamos encontrar que homens pela fé derrubaram muralhas, homens pela fé construíram uma arca e veio a chuva, o dilúvio e foram libertos. Homens pela fé e mulheres pela fé realizaram proezas. Que coisa maravilhosa é essa? Mas ali diz também que esses homens e essas mulheres pela fé foram cerrados no meio. Há uma realidade. O último exemplo que eu dou dentro das Escrituras é o livro de Jó. Quem não conhece, tem acompanhado nossos amigos, irmãos, pastores, evangelistas e missionários, fazendo uma série de exposições no livro de Jó, contando a sua história, o seu sofrimento, suas angústias, as perseguições, as perdas que esse homem teve.
E o final ele diz que antes ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora os seus olhos o contemplam. Então a realidade do sofrimento é para todos nós. E para a vida do cristão, com certeza, ela existe e nós não podemos fugir. E é justamente isso que Apocalipse, não só o versículo que nós lemos no capítulo 1, versículo 9, nos ensina, mas todo o decorrer do livro do Apocalipse. Ele vai mostrando momentos de alegrias, momentos de júbilos, momentos de contentamento, mas ele vai mostrando também momentos de dores, momentos de sofrimentos, momentos de angústias, momentos de perseguições, mas ele mostra também momentos da glória da segunda vinda de Cristo, a sua majestade, o seu poder, e mostra também alguns momentos do livro do Apocalipse, o juízo de Deus, condenando todos aqueles que negaram a Cristo Jesus. É interessante que agora João nos traz esta realidade do sofrimento. Se você olhar para o texto, espero que você esteja com a palavra de Deus aberta nesse momento, você vai olhar Apocalipse capítulo 1, versículo 9, dizendo justamente isto. Quando João, ele nos diz assim, eu João, irmão, vosso companheiro. João está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia, daquele contexto, mas representando também as igrejas, até mesmo ao século 21, de todos os tempos. Então João está dizendo, eu, vosso irmão e companheiro de vocês. Mas a pergunta para nós entendermos o texto é, onde João se torna nosso irmão e companheiro? Aonde? Esta é a resposta, esta será a pergunta e estas serão as respostas. Se nós olharmos para o texto, versículo 9, João vai dizer que nós somos irmão dele, companheiro dele no sofrimento. Por que não dizer na tribulação? É o que ele está dizendo. Se você acompanhar, olhando o versículo 9, ele diz, eu sou irmão, sou companheiro na tribulação. João está dizendo isso, olha, eu sou companheiro de vocês. Em outras palavras, talvez me permita contextualizar, João estaria dizendo, olha, nós somos companheiros, nós somos amigos, nós somos irmãos, nós professamos a mesma fé, o mesmo Deus, mas eu quero dizer para vocês que como eu, vocês que vão receber, mas vocês que nos ouvem também nesta manhã, também passamos pela tribulação. Mas tribulação tem a ver com pressão, entenda isso, deixe-me tentar colocar isso, tá? A tribulação tem a ver com pressão, não é isso que nós nos sentimos, não é isso que o nosso coração muitas vezes observa. Diante da tribulação, seja ela qual for a sua natureza, nós nos sentimos pressionados, é uma pressão, é algo que nos inquieta, é algo que nos incomoda, é algo que nos tira o sono, é algo que tenta até nos abalar, nos tirar da centralidade que é Cristo Jesus, é estarmos sendo apertados. Deixe-me tentar colocar um exemplo. Para se fazer um suco de laranja, o que você faz? Você pega o fruto, passa o fio da navalha nele, pega as 2 partes e espreme. Você consegue compreender isso? Espreme. E ali você, daquele processo de espremer, você tira um delicioso suco de laranja. O que eu quero dizer para você é que, em alguns momentos, Deus precisará, pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu conhecimento, nos apertar. E a forma que Ele escolheu é a tribulação, é o sofrimento, é a realidade. Não tem como fugir disso. Sabe por que Ele nos espreme, melhor dizendo? Sabe por que há essa pressão? Porque Ele quer tirar de você que me ouve nesta manhã o melhor para Ele. Amém? Isto é importante, Deus nos espreme. Porque Ele quer tirar o melhor de você, Ele te conhece, Ele sabe aquilo que você tem de melhor. Nós muitas vezes achamos que o melhor é isto, é aquilo, mas Deus sabe que não.
Quando nós olhamos nas Escrituras, você e eu vamos encontrar que a formação da igreja, ela surgiu justamente desses momentos de angústias, de dores, da tribulação, do sofrimento. Por exemplo, quando Deus chama Abraão para formar uma grande nação, Deus o tira de um contexto onde ele está para levar por um lugar e ser pai de uma grande nação, mas isso não isentou Abraão, a sua esposa, o seu sobrinho que o acompanhou, Ló, passarem por lutas. Diz os relatos que ele até por fome teve que sair aonde Deus o colocou para ir ao Egito procurar alimento. Então houve lutas e tribulações. Quando nós encontramos então o livro de Êxodo, o nascimento de Moisés, Faraó, constituído rei daquela época, manda perseguir, matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Crianças recém-nascidas deveriam ser mortas, mas Deus estava preservando Moisés para formar um grande povo, levar a terra prometida. É a formação da igreja. Se você olhar os profetas maiores, os profetas menores, eles passaram pela realidade do sofrimento. Jeremias foi jogado num poço, foi perseguido, foi chicoteado. Isaías, segundo os comentários, foi cerrado ao meio. Você consegue compreender, querido? Nós somos amigos, somos companheiros e irmãos de João no sofrimento e na tribulação. É uma realidade, nós não podemos fugir disso. Se você olhar então agora o Novo Testamento, quando Jesus chega, o que acontece? Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Perseguição, lutas, tribulação. Na formação da chamada igreja primitiva, nós encontramos agora em Atos capítulo 8, a igreja sendo espoliada, perseguida, massacrada. Os discípulos precisam serem dispersos por todas as regiões, mas foi bom, Deus tirou o melhor daquela igreja, porque aonde eles iam, eles pregavam o evangelho, as boas novas estavam sendo semeadas, anunciada, o conhecer a Cristo como Salvador estava sendo feito por todos, mas a realidade do sofrimento e da tribulação tirou o melhor. Quando nós estudamos um pouquinho a história da igreja, no decorrer de todo o tempo, nós vamos ver que a igreja em todos os momentos, ela foi espoliada, ela foi massacrada, ela foi perseguida, não havia paz para a igreja do 1º século, do 2º, somente a partir do 3º, 4º século é que ela começou a ter paz. Mas quando começou a ter paz, ela começou a se afrouxar. Veja bem, o melhor dela deixou de ser tirada. Quando nós entramos no período da reforma, foi um período de sofrimento da igreja, e Deus tirou o melhor, levantou os homens sábios daquela época, aconteceu a reforma, a igreja se transformou, se torna numa igreja poderosa. Então entenda, você que me ouve hoje no século 21, não somos perseguidos fisicamente, é verdade, vivemos até em paz, olha que liberdade que nós temos, mas eu penso que nós passamos por lutas como o Covid-19, isso nos inquieta, mas Deus vai tirar o melhor de você que nos ouve, das igrejas do século 21, sempre o melhor Deus tem para nós, mas entenda algo também. A nossa perseguição ela não é física, como eu disse, mas hoje nós temos uma perseguição no campo das ideias. O nosso embate no nosso país é justamente este, é o embate das ideias, é no campo das leis governamentais e outras. Olha só, a mudança da estrutura de um casamento, olha só a estrutura de uma família, e isso precisa nos incomodar, isso precisa nos fazer ser o melhor para servirmos a Deus, e isso nos faz passar pela tribulação, porque Deus quer tirar o melhor de nós. Esta é a realidade do sofrimento, e esta é a realidade que João estava tendo naquele momento. Então nós viveremos dias difíceis, claro, porque Deus, conforme está lá em Zacarias capítulo 13, versículo 9, diz que Ele vai
peneirar, Ele vai chacoalhar para provar a nossa fé, para ver se estamos firmados, fixados em Cristo Jesus. Ele nos conhece, mas você que me ouve como eu, a mim, nós não nos conhecemos. Aquilo que nós achamos que é seguro, que é correto, pode nos trair. Gosto do Salmo 119, quando o salmista diz assim no versículo 67 e 71, foi-me bom ter passado pela aflição. Foi-me bom, porque eu aprendi a respeito de Deus. Espero que nesse momento de Covid-19, e não só por esse, mas por outros sofrimentos que nós teremos, outras tribulações, Deus tire o melhor de você. Deus tire o melhor das nossas vidas. Entenda algo, sofrimento é a peneira de Deus para tirar o melhor de nós. Amém? Louvado seja Deus. Mas o texto nos ensina uma segunda lição. Onde que João é companheiro e irmão nosso? Onde que ele é irmão e companheiro nosso? Se no primeiro momento é na tribulação, no segundo momento no reino. Não é o que ele diz? Se você olhar aí, é justamente o que ele está dizendo. Olha, eu sou companheiro e irmão de vocês na tribulação, eu passo por lutas também, mas eu quero dizer uma coisa boa, sou companheiro e irmão de vocês no reino de Cristo Jesus. Olha que coisa boa, maravilhosa, o que ele está nos ensinando. O que ele está dizendo, o que ele está trazendo para aquela igreja e para nós na atualidade é o seguinte, que as tribulações, as intempéries, as turbulências, as dores que nós passamos, não pode, veja bem, não pode fazer com que os teus olhos se prendam, fixam somente naquele momento de dor. Não. Porque essa é a nossa tendência, não é? A nossa tendência geralmente é fixar os nossos olhos na tribulação. Nós não podemos negar que ele existe, claro, mas o problema é que nós muitas vezes fixamos o olhar só no problema. E esquecemos, é isso que João está querendo dizer, e esquecemos agora de olhar para o autor e consumador da nossa fé. É isso que ele está dizendo, olha, o problema está ali, sim, a dor está ali, a angústia está ali. Nesse momento do Covid-19 é uma realidade para todos nós. Ainda que em algum momento nós já estamos um pouco, e deve ser isso, né? Pouco a pouco sair do lar, os comércios se abrindo, tendo movimento novamente, mas os nossos olhos muitas vezes se fixam só nesse problema. Ele existe, não podemos esquecer, mas pensar só nele faz com que o nosso coração se esqueça de olhar para o reino vindouro, amém? É a nossa pátria, é a nossa cidade, conforme diz as Escrituras. Paulo vai dizer em Filipenses 3:20 que a nossa pátria não é essa, que a nossa pátria é aquela em que Cristo nos aguarda, para a glória do nome dele. Que coisa maravilhosa. Agora entenda algo que eu quero dizer para você. Nós somos amigos, irmãos também e companheiros, né? Nessa realidade do sofrimento existe o reino de Deus. E como que isso aconteceu? Num primeiro momento nós fomos libertos de um império, conforme diz Colossenses capítulo 1:13, nós fomos libertos deste império, o império do pecado, de um jugo de sofrimento, de uma angústia da alma, e aí Deus, pela sua graça, diz lá Colossenses 1:13, nos arrancou do império das trevas, literalmente das garras do inimigo, é isso mesmo, do pecado. Nós éramos marionetizados, entenda isso, marionetizados pelas artimanhas, pelo pecado que nos condena. Mas aí a graça de Deus, com a sua mão poderosa, foi lá e nos arrancou deste império, e agora nos transportou, veja bem, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Saímos de um reino de trevas e fomos agora conduzidos para um reino de luz, aleluia. Penso, se você estivesse comigo, você estaria dizendo isso, glória a Deus. E agora este reino de luz, ele começa a habitar em nós. Há um reino, há um Senhor que mora e habita em nós. A Bíblia diz isso, por exemplo,
1 Coríntios 3,16, quando diz mais ou menos assim, me permita parafrasear e contextualizar. Este corpo já não te pertence mais. Não te pertence. Este coração e esse corpo, esta vida, essa história pertence a Cristo Jesus. Vai dizer lá em 1 Coríntios 3,16 que habita em nós o Espírito Santo de Deus. Há uma morada, nós somos o santuário, o templo de Deus. O reino já está em nós. O reino já está aqui. Que coisa maravilhosa saber disso. Romanos 8, versículo 16 diz que é possível ter essa certeza de que Jesus mora em nós. Não tenha dúvidas disso. Há uma fé, não porque você resolveu aceitar Jesus, não, porque Ele resolveu amar a você e te salvar. O Espírito testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Há um reino aqui em nós. Agora entenda bem, até se concretizar este reino eterno, até recebermos a coroa da eternidade, nós temos uma caminhada e não sabemos quanto tempo. A nossa vida é transitória, sim, ela é passageira, mas tem um período. E deste início do reino de Jesus morar aqui, até chegarmos no segundo momento ao reino da eternidade, nós iremos passar pelas lutas, haverá realidades do sofrimento, das lágrimas, da dor e da perda. Mas haverá sim, claro, eu não posso deixar de dizer, momentos de alegrias, amém? Momentos de contentamento e felicidade. Mas a realidade do sofrimento também, ela existe. E nós não podemos esquecer disso. Até chegar ao reino perfeito, conforme diz as Escrituras, Apocalipse vai dizer que lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor, lá não haverá perda, lá não haverá doença, lá não haverá morte, mas lá simplesmente haverá vida, paz, gozo, alegria, na presença do Rei dos Reis. Louvado seja Deus por isso. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa colocar no seu coração a realidade do sofrimento. Ela existe, mas você que me ouve, como eu também, não podemos esquecer que tem um reino que nos aguarda. Olhe para lá, olhe para frente, olhe para o autor e consumador. Lembram de Hebreus, capítulo 12? Se o capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé, o capítulo 12 inicia dizendo, olhem para as testemunhas, a grande nuvem de testemunhas que nós temos. Ele está se referindo ao capítulo 11. E ele diz, vocês olhem para eles, e aí tenhamos uma perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente. Não perca os teus olhos de vista para o autor, que é Cristo Jesus. As lutas não podem, entenda isso, as lutas não podem tirar os teus olhos de olhar para o reino de Cristo Jesus. Amém? Muito bem, João já nos ensinou então que nós somos irmãos e companheiros na tribulação, somos companheiros e irmãos também no reino, e num terceiro momento ele diz também que somos irmãos e companheiros agora na perseverança. É o que diz o versículo 9. Se você olhar, ele diz na tribulação, no reino e na perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. E só conseguiremos ser perseverantes se nós entendermos a realidade do sofrimento, que não estamos isentos. Só seremos perseverantes se nós entendermos que tem um reino que nos aguarda e não podemos baixar guarda. Precisamos nos esforçar a respeito disso. Deixe-me tentar explicar para vocês a ideia da perseverança. A perseverança tem a ver com uma paciência triunfadora. É isso mesmo, uma paciência triunfadora. É uma paciência pela qual nós iremos vencer. E para isso é necessário ter a chamada perseverança.
Ou seja, a paciência triunfadora é nos ensinar que nós não devemos deixar, veja bem, nós não podemos deixar o caminho. E Mateus capítulo 7 vai dizer que o caminho que nos conduz para a vida eterna, ele é estreito. Ele é estreito. Ou seja, para adentrar no reino, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos insistir, não desanimar, não abaixar a guarda, não retroceder, mas prosseguir. Ainda que seja, veja bem, ainda que seja rastejando. Ainda que seja rastejando. Eu ouvi uma frase muito interessante a respeito de termos a disposição, quando ele diz assim: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas não desista. Isto é ter perseverança. Ter perseverança é continuar no caminho que Cristo nos trouxe. É o que João está dizendo: olha, continue sendo perseverantes, não desanimem, se esforcem. Mais ou menos assim, deixe-me tentar colocar. Você já tentou passar por algum lugar que era muito estreito, mas você tinha que passar, você tinha que entrar naquele local? E aí você mediu, entrou talvez do lado naquele lugar, passou primeiro o ombro, aí murchou a barriga, ok? Porque a gente sempre faz isso, né? Encolhe um pouquinho a barriga e vai para cá, passa a cabeça. Se você usa lentes corretivas como eu, você tirou, porque pode atrapalhar. E aí você foi se esforçando, você foi com jeitinho, até em alguns momentos você disse: ai, fez uma cara de dor, isso, aquilo, mas talvez você não estivesse sozinho, alguém te ajudou, te ajeitou, te empurrou, mas você conseguiu. Só que quando você passou, você viu que tinha talvez alguns hematomas, talvez tivesse alguns arranhões, talvez tivesse alguma coisa que machucou você. Observe então que é isso. A paciência triunfadora da perseverança em alguns momentos vai nos machucar. Por quê? Porque a realidade do sofrimento é isso, nos machuca, independente qual é a sua natureza, independente se é pessoa, se é esse Covid-19, se é o trabalho, se é uma enfermidade, se é um relacionamento conjugal, nós não sabemos, independente do que é que seja, nos machuca. Mas o interessante é que esses machucados externos, melhor dizendo, eles cicatrizam. E também as feridas, as mazelas da nossa alma precisam ser cicatrizadas, curadas. Por isso é importante perdoar. Por isso é importante também não guardar rancor no seu coração. Perdoe, não adianta. Isso só vai trazer consequências amargas ao seu coração. Mas observem que perseverança é isso, é continuar firme no propósito que Deus tem para você. Porque a realidade do sofrimento existe, e se nós resolvermos retroceder, nós não iremos conquistar a terra prometida. Eu gosto de Hebreus, capítulo 10, agora ele vai dizendo lá no versículo 32, 33, 34, quando ele diz assim que nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles da perseverança, daqueles que têm o ânimo, daqueles que têm a disposição, daqueles que têm a coragem de enfrentar. Sim, com dores, com lágrimas, mas não perdemos a perseverança. E ele diz: nós não retrocedemos, mas perseveramos para conquistar o alvo que é Cristo Jesus. Eu gosto muito daquilo que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios. Até ontem, quem nos acompanhou pela nossa live no culto de oração, eu citei ele e quero agora novamente colocar para vocês. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Quando Paulo ele diz mais ou menos assim: somos atribulados? Ele diz sim, claro que somos. Somos atribulados, mas ele diz, porém não angustiados.
Não perdemos o controle, a estabilidade. Sabemos que temos que passar, dói, machuca, sim, somos atribulados, sim, mas não angustiados. Aquele momento do desespero, arrancamos o cabelo, gritamos e isso, aquilo, podemos até chorar, sim, faz parte da nossa natureza, mas continuamos na perseverança. E ele diz lá também, ficamos perplexos, claro, nos admiramos, assustamos, ficamos até acuados, claro. Até muitas vezes dizemos assim, não esperava isso, mas existe. Ficamos perplexos, sim, mas ele diz, não desanimados. Não desanimados. Espera aí, há momentos até dá vontade de jogar a toalha, mas não desanimamos. Levantamos a cabeça e olhamos para Cristo Jesus. Amém? Mas ele diz também lá agora no versículo 9, duas coisas interessantes. Somos perseguidos? Sim, falando do contexto dele. Mas pensemos em nós também, em algum momento de perseguição. Somos perseguidos? Claro que somos. E aí ele diz ainda, não desamparados. Olha que coisa maravilhosa. Você e eu somos perseguidos de alguma forma? Sim, injuriados, claro, mas não desamparados. E quem que é que nos ampara? É Deus pela sua graça e pelo seu poder. Somos amparados. Os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia e tantos outros que a Bíblia talvez não relate ou relate, passaram pelas perseguições, mas em todos os momentos Deus os amparou. Mas ele diz também, somos abatidos? Claro que somos. A ideia de ser abatido é aquela ideia de um MMA, aonde vem alguém e nos dá um soco, me permita dizer assim. E aí nós ficamos meio que cambaleando, sim, ficamos abatidos, claro que ficamos. Às vezes até pensamos assim, olha, que coisa, não dá mais. Mas não é isso, e ele diz ainda, porém não destruídos. Nós não fomos destruídos e jamais seremos destruídos. Agora, para isso, é necessário, como João, que estava forte na sua perseverança. Glória a Deus por isso, queridos. Muito bem, João diz então que ele é irmão e companheiro conosco na tribulação, no reino e também na perseverança. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você, a realidade do sofrimento, a realidade do sofrimento. É isto que João nos ensinou. Somos então irmãos e companheiros com ele na tribulação. Somos irmãos e companheiros com ele no reino de Deus. E somos companheiros e irmãos também na tribulação. Agora, é importante se perguntar, aonde João estava quando escreveu o Apocalipse? O versículo 9 vai dizer justamente que ele estava preso. Aonde? Na ilha chamada Pátimos. Uma ilha chamada Pátimos. Os estudiosos da área da geografia bíblica dizem que esta ilha tinha um comprimento de 14 quilômetros por 10 quilômetros de largura. Observem então vocês que esta ilha ficava no mar Egeu. Era ali, era uma colônia de prisão, ou seja, uma colônia penal de Roma. E aqueles que iam para essa colônia penal eram considerados inimigos, talvez do governo, talvez pela questão da fé. João estava preso ali. E por que ele estava preso? Se você observar o versículo 9, diz justamente isso. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Era por isso que João estava passando pela dor. João estava preso por causa de Jesus, da sua fé, por causa do testemunho de Jesus. E se você conhece um pouquinho a história bíblica, você vai olhar para 1 João, que é uma carta que ele escreve, no capítulo 1, versículo 1, e aí subsequente, João vai dizer assim, olha, os nossos olhos viram Jesus, nossas mãos apalparam Jesus, nós abraçamos Jesus, nós andamos com Jesus, o Verbo de Deus esteve entre nós. Mas veja que João, tendo todo esse privilégio, que eu e você não temos, apenas só pela fé,
mesmo assim não isentou ele de passar pela realidade do sofrimento. O que dizer de você e de mim? Também há uma realidade do sofrimento. Mas eu quero deixar agora ao seu coração 3 palavras para nós orarmos. A primeira palavra: somos iguais a João. Amém? Somos iguais a João. Talvez não no aspecto do seu sofrimento, da sua forma, mas somos iguais a João em servir o mesmo Deus, termos a mesma fé. Então, se ele teve na sua época, o seu contexto da realidade do sofrimento, você que me ouve no século 21 também terá o seu sofrimento na realidade do século 21. Então somos iguais a João, não somos isentos do sofrimento. Eu gosto de Romanos capítulo 8, versículo 33, Romanos 8, versículo 36, quando o apóstolo Paulo diz assim: por amor a ti, a Jesus, por amor a Jesus, somos entregues todos os dias à morte, todos os dias. Segunda palavra ao seu coração: nossa fidelidade a Jesus gera lutas. Isso mesmo, a nossa fidelidade a Jesus irá gerar lutas. Gosto do texto que diz em 2 Timóteo 3,12, quando ele diz assim: todos quantos querem viver vida piedosa, fiéis a Cristo, saibam que irão passar pela dor e pelo sofrimento. A tua fidelidade a Jesus não te isenta de passar por lutas. Terceira palavra e última: esteja preparado. É isso mesmo, esteja preparado. Nós só gostamos de receber palavras de profetização ou palavras que tragam algo bom ao nosso coração. Olha, eu estou profetizando que a sua vida vai ser bênção, vai ser maravilhosa. Eu não nego que Deus não vai fazer isso sobre você, mas nós não gostamos de ouvir uma palavra como essa: esteja preparado. Nós precisamos nos preparar, querido. Precisamos nos preparar porque é a realidade. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, 12, quando diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis este fogo ardente. Estejamos preparados. Uma frase, num determinado momento de culto doméstico, no presente diário, me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Quando diz assim: para quem vive com Deus, os problemas que surgem são oportunidades de conhecê-lo melhor e chegar mais perto de Deus. Amém? Que o bom Deus te abençoe e que você entenda isso, que aqueles que andam com Deus, os problemas que surgem são oportunidades de conhecê-lo melhor e de nos achegar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agradecendo esse momento. Quero aqui agradecer a presença de todos que estão conosco. Não sei se vai dar para falar o nome de todos, mas Deus abençoe a Vaste. Me permita aqui olhar no smartphone, tá? A Vaste lá de Campina da Lagoa, Deus abençoe. A Oneide Batista, Deus abençoe você, Oneide. A Alice está conosco, a Dinéia da igreja. O João Marcos também, Deus abençoe. Eliane Paim. A Laís está também conosco na escola dominical. Ana Paula Trace, minha sobrinha. Um beijo ao seu coração, minha sobrinha, toda a família lá de Curitiba, Deus abençoe. O Nelson Aguiar, lá de Altamira do Paraná, Deus abençoe. Valdize, o presbítero Clive, a sua família está conosco. Evangelista Damásio também, lá de Campo Mourão, da primeira também, um grande abraço. A Rosa, a Isabel Rosa, Vitória Rosa também, Dias, Maria Antônia, Deus abençoe Maria Antônia você. Se eu ler errado me perdoe. Graciele Gentil, Deus abençoe Graciele pela sua presença conosco. Um grande abraço à sua família. Presbítero Hélio Júnior também está conosco, um grande abraço. O Nelson Gonçalves, bom, penso que deve ser o pastor Nelson, se não for me perdoe, tá pastor, mas eu penso que pastor Nelson lá de Londrina, um grande abraço meu pastor. Pastor
pastor Nelson era para estar conosco agora em maio, na nossa conferência do mês da família, mas infelizmente penso que não será possível, mas quem sabe, é no último domingo, se não me falha a memória, do mês de maio, até lá quem sabe, hein, pastor Abre. A Carolina Chiqueto, Deus abençoe, Carolina, penso que eles estavam na Inglaterra, ou estão ainda, não sei, são de Campina da Lagoa, Deus abençoe, é a filha da nossa coralista, que nos ajudou aqui no coral, Deus abençoe. Nosso evangelista Cleverson, estou terminando, viu, Cleverson? Para você começar a live aí com os nossos jovens e adolescentes. A Dirce Castro, Deus abençoe você. Maria Pires está conosco. Dilce, né, Batista, Deus abençoe. Às vezes eu vou errar o nome da cidade, mas é no interior de São Paulo, não sei se é Águas de Lindóia. Acho que é isso, né, Dilce? Ela é filha da nossa irmã Adair. Um grande abraço, seu esposo também. O Paulo Henrique, um abraço, Paulo, Deus abençoe. Paulo está em Londrina, está conosco. A Eliane Matos, a primeira dama lá de Campo Mourão, esposa do reverendo Rovaldo, Deus abençoe, um grande abraço. A família, o Hélio já foi dito, Débora Luciana, Deus abençoe cada um de vocês. A Delmes Garione também está conosco, Deus abençoe família. Deixa eu ver aqui, Cristiane e Josiane também estão conosco. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós vamos orar, finalizando esse momento tão especial em nossas vidas. E continue conosco aí. O nosso evangelista Cleverson, pela página da IPB de Campina da Lagoa, vai também falar ao coração dos nossos filhos e dos nossos jovens, tá bom? Logo agora, junto, conectados aí, conforme diz, às 10 horas. Vamos orar pela nossa vida? Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado por esses irmãos que acompanharam conosco o estudo da Tua Palavra. Obrigado por aqueles que ainda irão estudar a Tua Palavra conosco. Abençoe, ó Deus, dá graça, dá força, dá ânimo. Enche-nos, ó Deus, com o poder do Teu Espírito Santo, para passarmos os períodos que o Senhor tem reservados a todos nós. A realidade do sofrimento, que não venhamos a esquecer das dores, das lutas, não venhamos a esquecer do reino de Cristo Jesus, e não venhamos a esquecer de continuar a ter perseverança, lutas, e continuarmos firmes na glória de Cristo Jesus. Olha para os nossos irmãos, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Às 19 horas hoje nós temos o nosso culto, conto com você, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe.